Olá, eu sou Natasha, sou doula, estou aqui para conversar com você sobre como superar o medo da dor do parto, que sem dúvida é uma das maiores preocupações de quase toda grávida. E se você está grávida e está me assistindo agora, provavelmente essa preocupação também é sua. E eu quero te ajudar a superar o seu medo em relação a essa dor. Primeiro de tudo, eu quero deixar claro que o seu problema não é a dor. O seu problema é o medo que você tem dela. E ao longo desse vídeo, você vai entender melhor o que eu estou querendo te dizer. Dito isso, uma reflexão muito importante a se fazer é se perguntar de onde vem esse medo. A resposta para essa pergunta, ela não vai ser a mesma para todas as mulheres, porque infinitos fatores na vida de cada mulher podem influenciar na criação desse medo, na construção desse medo. Mas todas nós compartilhamos três grandes fatores: o desconhecimento, a cultura e a religião. E eu vou falar um pouco sobre cada um deles. O primeiro fator, como eu te disse, é o desconhecimento. E é natural e inerente ao ser humano ter medo do desconhecido. Esse comportamento é um comportamento instintivo que ele existe para nos garantir um pouco mais de segurança na vida e muitas vezes até um pouco mais de vida. Porque afinal, quem enfia a cabeça em todo buraco, uma hora vai acabar perdendo a cabeça, certo? De qualquer forma, não quer dizer que tudo que é desconhecido é terrível ou é ruim. Mas o seu desconhecimento, ele te permite imaginar e dar o tamanho que você quiser para aquilo que você não conhece. O que eu estou querendo te dizer é que o fato de você imaginar que a dor do parto é uma dor insuportável não quer dizer que vai ser assim. O segundo fator é a cultura. E a relação do fator cultural com o medo do parto, ela é muito complexa, muito forte e profunda. Mas, de forma geral, a nossa sociedade, ela enxerga o parto como um evento doloroso, um fardo ou um sacrifício que a mulher tem que passar para ter o seu bebê e se tornar mãe. E isso perpetua uma visão muito distorcida e muito simplista do parto. E, na verdade, o parto é muito mais, e ele não só pode, como deve ser, uma experiência maravilhosa, positiva e prazerosa. Outro grande aspecto é a religião, mais especificamente as religiões cristãs, que são a maioria na nossa sociedade. Mas calma que isso não é um julgamento, e eu nem pretendo entrar nessa questão, nessa discussão. Eu não estou dizendo que isso é bom ou ruim, mas o fato é que no contexto religioso, o parto ele é visto como um castigo doloroso que a mulher recebeu por comer o fruto proibido. E a expressão parirás com dor é um terror na cabeça de muitas mulheres. E nós precisamos nos libertar dessa crença. Gerar, gestar, nutrir e parir um filho não é um castigo, é um privilégio dado a nós mulheres. Nós temos o poder de gerar vida, mas no final das contas, esses três fatores unidos, muitas vezes eles são suficientes para causar muito medo, muita ansiedade e decisões precipitadas. Muitas mulheres acabam decidindo por uma cesariana apenas pelo medo da dor. E oportunidades de partos e nascimentos incríveis e transformadores são desperdiçadas. E como resultado desses fatores, foi construída uma cultura do terror em torno da dor do parto. Basicamente, no senso comum, parir é sinônimo de sofrer com dores. E as pessoas replicam e fortalecem esse ponto de vista sem nem perceberem o mal que causam. Todo mundo já ouviu comparações absurdas, estimativas fantasmagóricas sobre o quão grande é a dor do parto. Um exemplo clássico que circula nas redes sociais é uma história de que a dor do parto é equivalente à dor de 20 ossos quebrados. Essa comparação ela é grotesca
Tenta aí você imaginar 20 ossos no seu corpo quebrados. Não dá. Eu já parei e eu quero parir de novo. Mas quebrar 20 ossos tá totalmente fora dos meus planos. E o pior é que eu já vi grávida compartilhar isso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Se você quebrar os seus braços e as suas pernas, você só quebra 12 ossos. Ainda faltam 8 ossos para chegar nessa meta aí dos 20. Resumindo, isso é muito absurdo. O parto nem de longe é dolorido e sofrido dessa forma, certo? Outro mito que eu já vi muito é de que a dor é não sei quantas vezes maior do que a maior dor que um ser humano é capaz de suportar. E só quem aguenta é a mulher no momento do parto, ninguém mais, nunca mais. Infelizmente, como a gente já sabe, muitas pessoas acreditam em qualquer coisa e têm a mania de compartilhar fake news sem se preocuparem com a procedência do conteúdo. A boa notícia é que esses fatores e essas histórias, elas são histórias ilusórias e elas não têm nenhum compromisso com a verdade. Exatamente, nenhum deles tem a ver com você, nem influenciam em como vai ser a sua experiência, a não ser que você deixe que isso aconteça. E graças, quem decide isso é você. Parir não é um bicho de 7 cabeças. Parir não é um sacrifício e muito menos é um castigo. Parto não é dor, parto é dádiva. Mas vamos nos aprofundar um pouco mais, porque além dos 3 fatores que nós já conversamos, que atingem toda mulher, podem existir muitos outros geradores de medo, como histórias traumáticas de pessoas próximas, como sua mãe, sua prima, sua tia. Outro acontecimento na sua vida que te deixou com algum trauma em relação à dor. E é importante que você identifique esses causadores de medo e reflita sobre eles. Esse ponto é essencial no processo de cura, de superação do medo. Pergunte para você mesma por que você tem medo da dor do parto. Identifique quais os motivos do seu medo e anote cada um deles, inclusive os que estão relacionados com os fatores que eu falei anteriormente. Anote frases, por exemplo, eu tenho medo da dor do parto porque eu sempre ouvi que é a maior dor que existe, ou eu tenho esse medo porque a minha vizinha disse que sofreu muito de dor, ou eu tenho esse medo porque eu sofri um acidente, senti muita dor e eu fiquei traumatizada com dor. E depois reflita sobre cada motivo e se ele realmente faz sentido ou tem alguma relação com o seu parto. Por exemplo, o fato de sua vizinha ter tido um parto muito doloroso realmente quer dizer que o seu também vai ser igual? E à medida que esses motivos e essas causas deixarem de fazer sentido, apague eles dessa lista e quando não tiver mais nenhum motivo, queime o papel. Bom, agora que nós entendemos a origem do medo e a importância disso no processo de cura, vamos falar da dor de fato, da dor em si. Pois bem, a dor ela é causada pelas contrações uterinas e ela inicia parecida com a cólica menstrual, porém ela é mais intensa e ela não é constante. Ela vem e passa junto com as contrações. Ela começa nas costas e se propaga para o abdômen e para o quadril. E a intensidade da dor aumenta e a duração dos intervalos entre uma dor e outra diminui com o passar do tempo e a progressão da dilatação. E os intervalos, eles são muito relaxantes e algumas mulheres, inclusive, até conseguem cochilar entre uma contração e outra. Existem 2 fases
da dor que talvez você não tenha ouvido falar ainda: a fase da negação e a fase da superação. Em um certo ponto do trabalho de parto, muitas mulheres passam pela fase da negação. Nessa fase é muito comum a mulher dizer que já não aguenta mais, que tá doendo muito, e inclusive até pedir uma cesariana. E na grande maioria dos casos, não é isso que ela realmente quer. O que ela quer é aliviar a dor. E existem vários métodos para isso. E a cesariana definitivamente não é um deles. E você procurar uma assistência humanizada com profissionais que sabem como conduzir essa situação é essencial para evitar um desfecho indesejado, ele acabar na cesariana e depois se arrepender disso. E a fase da superação, já no período expulsivo, ela acontece com a vontade incontrolável de fazer força. E o corpo da mulher diz para a cabeça dela que ela aguenta. O corpo, ele faz força de forma involuntária, sem a mulher precisar ser guiada. E nesse momento, a mulher, ela descobre uma força que ela não sabia que tinha, que estava lá guardada. E ela entende que se ela aguentou até ali, ela aguenta até o final. Agora que você já tem uma ideia de como é a dor física, a gente vai falar do aspecto mais importante, o psicoemocional, que é o fator ouro do parto. E muito mais importante que a sensação física da dor é a relação que você tem com a dor. E isso é o que vai determinar se o seu parto vai ser um sofrimento ou se vai ser uma experiência incrível. E essa relação, ela não determina apenas como você encara a dor. Ela influencia também na evolução do parto. Sim, e eu vou te explicar melhor isso. Durante o trabalho de parto, a ocitocina é o hormônio que causa as contrações. Ele é conhecido também como o hormônio do amor. Você já deve ter ouvido falar sobre isso, porque ele é responsável pelaquela sensação incrível que você sente quando você está apaixonada e você vê o seu amado, ou sua amada, ou o seu bebê. Ele é o hormônio liberado quando você ama. Então, quanto mais conectada com o seu parto e quanto mais conectada com o desejo de ter o seu bebê nos braços, quanto mais você recebe cada contração como um passo a mais na direção do seu amor, mais ocitocina é liberada no seu corpo e melhor tende a ser a evolução do seu parto. Por outro lado, quando você não se prepara emocional e psicologicamente para o seu parto e chega na hora H cheia de dúvidas, cheia de insegurança e medo, isso atrapalha a progressão do parto. Quando você sente medo, o seu corpo ele libera a adrenalina. E a liberação de adrenalina no momento errado no parto diminui os níveis de ocitocina. E nesse caso, a evolução do parto é prejudicada, a duração do parto é prolongada e aumenta o risco da necessidade de intervenções, como o uso de ocitocina sintética e até mesmo uma cesariana. Por isso é tão importante superar o medo. Na prática que eu te sugeri, você pode identificar e refletir sobre as fontes do seu medo. Mas deixar de sentir medo apenas não basta e é preciso ressignificar a dor. Agora eu vou te dar mais 8 dicas para você ir além e enxergar o parto como o evento sagrado que ele é. Dica número 1. Busque conhecimento. Estude e compreenda a fisiologia do trabalho de parto e parto. Busque fontes atualizadas e baseadas em evidências científicas. Você pode buscar conhecimento em diversas fontes, como livros, artigos, vídeos na internet, documentários, cursos para gestantes, tanto online como presenciais, rodas de gestantes e uma infinidade de outras possibilidades. Dica número 2. Não escute depoimentos negativos e trágicos. Durante a sua gestação, com certeza,
Você vai ouvir muitas histórias de parto e algumas pessoas vão insistir em te contar relatos trágicos. Não escute essas histórias, porque elas não têm nada a ver com você e nem com o seu parto, e elas só vão servir para te deixar ainda mais insegura. E se alguém vier com uma história dessa, você simplesmente fala de uma forma gentil que você prefere não ouvir histórias tristes de parto e agradece a compreensão. Simples assim. Dica número 3. Escute histórias de experiências positivas. Sim, ouvir histórias bonitas, felizes e positivas é emocionante e só te ajuda a te deixar mais confiante. Dica número 4. Pesquise sobre os métodos de alívio da dor. Existem vários métodos farmacológicos e não farmacológicos que podem te ajudar muito no alívio da dor. Pesquise sobre eles e veja quais você gostaria de usar. Entre os métodos não farmacológicos mais utilizados estão movimentar-se, caminhar, rebolar, dançar, manobras com a bola suíça, massagem, banho quente, compressas, aromaterapia, musicoterapia, cromoterapia, respiração, meditação, vocalização, enfim, existem várias opções que você pode usar. Dica número 5. Entenda que dor é diferente de sofrimento. Exatamente, dor é dor e sofrimento é outra coisa. Relatos de partos muito sofridos, eles geralmente têm muito mais a ver com o quão preparada a mulher estava para parir, com o tipo de assistência que ela recebeu, como ela foi tratada durante o trabalho de parto, do que com a sensação de dor em si. Mas muitas vezes essas mulheres nem sequer sabem que poderiam ter sido tratadas de forma diferente. Elas acham que as coisas funcionam daquele jeito mesmo e que as pessoas fazem o que tem que fazer, e aí elas acabam colocando a culpa na dor. Dica número 6. Entenda que a dor é apenas uma parte. Complementando a dica anterior, a dor é uma pequena parte da jornada. O parto, ele tem descontração, tem relaxamento, conversas, carinho, amor e muito mais. Para mim, pessoalmente, o parto é um universo que contém tudo e o potencial de conexão com todas as sensações e sentimentos, onde a mulher pode despertar o seu sagrado, a sua sexualidade, a sua ancestralidade, espiritualidade e tudo mais o que ela quiser. Depende do que esse momento significa para ela. Dica número 7. Entenda que cada mulher tem a sua experiência. Não se compare com ninguém, nem crie expectativas para o seu parto baseadas na experiência de outras pessoas. Cada corpo é único, cada bebê é único, cada mulher é única, tem a sua própria história, suas crenças e terá o seu próprio parto. E esse parto vai ser diferente de todos os outros, inclusive dos que ela já teve ou vem a ter. Dica número 8. Seja otimista. O otimismo é a diferença entre sentir a dor com sofrimento, pensando ser mais uma dor, e receber a dor, deixando seu corpo sentir, pensando ser menos uma dor. Bom, eu disse que ia te dar 8 dicas, mas eu vou te dar mais uma de bônus. E eu não ia falar dela porque nem todo mundo tem acesso. Mas a dica bônus é: tenha uma doula. E esse é o melhor conselho que eu tenho para dar para toda grávida. Se você tiver a oportunidade e puder contratar uma doula, vai ser maravilhoso, porque ela vai te preparar para o parto, ela vai te ajudar com os seus medos durante toda a sua gestação. E durante o parto, ela vai te dar apoio físico e emocional e vai te guiar com a utilização dos métodos não farmacológicos de alívio da dor. Muito obrigada por ter ficado comigo até aqui. Eu espero que tudo que eu falei tenha te ajudado de alguma forma. E se você puder, me conta nos comentários o que você achou dessa conversa. Se você gostou, se você não gostou, se você aprendeu alguma coisa nova, porque a sua opinião é muito importante para mim.
para que eu possa continuar esse trabalho da melhor forma e no caminho certo. E se você acha que esse vídeo pode ajudar mais alguém, compartilha ele ou manda para essa pessoa. E é isso, muito obrigada mais uma vez.